Oi, gente bonita, tudo bem com você? Bom, mais uma vez nós estamos juntos aqui, juntas, com Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista, a gente não é tão especialista assim. Tudo que a gente deseja é que você se aproxime desse livro chamado Bíblia. Livro esse de sabedoria milenar, história de um povo, mas que nos aproxima ao sagrado e que nos ensina muitas coisas, inclusive a rechaçar certos tipos de interpretação, que é o que eu quero conversar hoje quando nós falamos de mulheres. No vídeo anterior a gente começou a falar um pouco sobre o papel da mulher e levantamos uma ideia de um versículo muito especial do Evangelho de João, no capítulo 4. Assiste o vídeo e aí você pode me assistir aqui de novo, nos assistir aqui de novo. Mas hoje eu quero conversar com você sobre uma outra mulher que está presente também no mesmo Evangelho, o Evangelho de João, segundo o capítulo 8 nos relata. Uma mulher, uma determinada mulher, ela foi flagrada, segundo o texto, em adultério. Mas somente ela veio para ser, vamos dizer assim, exposta, execrada, vilipendiada em espaço público. E eles, quando encontram Jesus e jogam aquela mulher como se fosse um estorvo, um saco de lixo, dizem a Jesus que, segundo o texto, João, no capítulo 8, no versículo 4, diz: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Interessante que o texto diz aqui que eles usam esse trecho e essa situação para tentar acusar Jesus de alguma coisa. Porque o que eles queriam, na verdade, era fazer com que Jesus falasse alguma coisa contra a Torá, contra a lei de Moisés. Mas aqui o caso é muito especial. E é isso que eu quero explorar com você nesses poucos instantes. Aqueles homens, eles usam a mulher numa situação, numa circunstância numa tentativa de capturar Jesus em algum equívoco. Ou seja, uma pessoa, um ser humano sendo utilizado de forma vil como um objeto para tentar legitimar uma tentativa espúria de acusação de Jesus, para acusar Jesus. Muitas vezes hoje a gente não pode esquecer que mulheres, elas são usadas hoje, até os dias de hoje, para coisas absurdas e abjetas. São utilizadas como verdadeiros objetos. E isso é algo que é absolutamente abominável. E é muito interessante que a leitura que o texto diz que esses homens fizeram da lei de Moisés é uma leitura equivocada. Por quê? Quando o texto diz que eles dizendo que na lei Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres, na verdade não é isso. Levítico, no capítulo 20, no verso 10, o texto da Torá diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A pergunta no texto aqui, que é posta, é mais ou menos assim: não está faltando alguém? Só trouxeram a mulher? Cadê o machinho? E aqui reside, meu querido, minha querida, um ponto que muitas vezes nós também abominamos quando falamos de interpretação bíblica. São leituras equivocadas para tentar legitimar um certo tipo de posição que de alguma maneira vão fragilizar aquele que não tem voz, no caso aqui, a mulher. É muito curioso que Jesus, naquele trecho todo, ele não emite palavra. O texto diz
que eles insistiram para que Jesus dissesse alguma coisa, e a única coisa que Jesus fazia era escrever no chão, escrever na terra, e quando ele se levanta, ele faz a pergunta que é uma pergunta até hoje muito popular, quando alguém quer se referir a algum tipo de erro: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O texto diz que eles, provavelmente condenados pela sua própria consciência, foram se retirando um a um, até que fica somente Jesus e a mulher. E o que é muito curioso é que Jesus, em face àquela interpretação equivocada, ele não diz para a mulher, ele não faz um discurso teológico, ele apenas pergunta: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque ele queria talvez ouvir da mulher alguma fala. Jesus queria dar a ela voz. E ele ouve dela apenas a frase: ninguém, Senhor. E Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Vai, porém não peques mais. Gente, hoje o nosso chamado como leitores da Bíblia é um chamado a fim de que olhemos para ela e percebamos a justiça de uma leitura não equivocada, a percepção daquilo que de fato faz sentido, que é o nosso maior patrimônio, a vida. Por isso a gente não pode sucumbir, a gente não pode compactuar com leituras que de alguma maneira menosprezem, diminuam o papel da mulher. Que hoje na nossa sociedade, em pleno século XXI, ainda estamos tentando levantar a mulher, trazê-la à baila e dizer: não, as mulheres são importantes, elas são importantes pelo papel que exercem na sociedade, elas são importantes por tudo aquilo que elas já fizeram por tantos e para tantos. Hoje, quando eu olho para esse texto, vendo Jesus de novo subvertendo a ordem e trazendo a dignidade àquela que não tinha dignidade, eu me lembro do nosso tempo atual. Me lembro das mulheres que por muitas vezes são arranhadas na sua dignidade, são desmerecidas, diminuídas, são excluídas, são postas na invisibilidade. Eu acredito que esse tempo tem que passar. E a leitura da Bíblia, a leitura atenta da Bíblia, nos faz olhar a justiça e a dignidade que o próprio Jesus deu às mulheres. Viva as mulheres, viva, viva, viva. Bíblia do Zero, seja bem-vindo, seja bem-vinda.